Fala, nação rubro-negra! Galera, do clube mais pobre ao clube mais rico da América Latina, um videozão top feito pelo Futebol Utopia. Cara, o vídeo tá sensacional, confere aí após a vinheta. Mais pobre é o mais rico em apenas 12 anos. Esta é a trajetória do time que tinha a maior dívida do Brasil e hoje vale mais do que o time do São Paulo e o time do Corinthians juntos. Campeão de todos os campeonatos disputados por times brasileiros e membro da seleta dupla dos únicos 2 times nunca rebaixados. Esse time é detentor da maior torcida brasileira. Juntos, são quase 50 milhões de torcedores em todos os estados brasileiros. Mas ele não tem somente torcida, ele também é dono de um plantel de nível... Só um comentário rápido aqui, galera. Vocês percebem a importância do presidente do clube se adequar às receitas aí do clube, não gastar mais do que recebe, para poder ter uma excelência aí no seu mandato, ter um bom time, ter uma boa gestão de todos os setores ali do clube. Como é importante fazer o que o Flamengo fez, começando aí pelo Eduardo Bandeira de Melo e dando sequência pelo Landim, que o Flamengo saiu do clube mais endividado para o clube mais rico da América Latina. Olha como isso é importante. Europeu e também tem uma conta bancária de dar inveja. Não tem como negar. O Flamengo hoje está em outro patamar. Mas quem olha o Mengão de hoje não sabe que essa seleção de estrelas nem sempre foi assim. Fama e excesso de dinheiro já fizeram com que diretorias flamenguistas tomassem uma série de decisões erradas que quase quebraram o time no passado. Porém, hoje vamos descobrir como Eduardo Bandeira de Melo deu os primeiros passos para transformar um Flamengo falido em uma potência sul-americana. E o mais impressionante é que a solução que ele achou foi tão simples que esta poderia ser aplicada por qualquer clube do Brasil. Espero sinceramente que o presidente do Corinthians e outros times estejam assistindo esse vídeo, porque isso que o Flamengo fez... Só um detalhe, tá? O Fortaleza tá fazendo isso, tanto que hoje o Fortaleza tem um futebol muito bom e está na liderança do Campeonato Brasileiro, hein? O Atlético Paranaense também fez isso, tá? E tem se reestruturado aí. Tanto que o Atlético Paranaense está sempre disputando alguma coisa, está sempre lá na ponta. Então, são clubes que têm dado uma atenção em não gastar mais do que recebe. Pode salvar o futebol brasileiro. Essa simples solução pode salvar o seu time. Digna de prêmios internacionais por sua transparência e equilíbrio de contas, o Flamengo já tem uma gestão profissional há alguns anos. O time está colhendo hoje os frutos de um trabalho minucioso feito desde 2012. Buscando sempre manter as contas em dia e criar novas formas de arrecadar dinheiro para o clube, as recentes diretorias se destacaram principalmente por o sucesso em transformar seus torcedores em fiéis contribuintes para o sucesso financeiro do Mengão. O programa de sócio-torcedor, junto com a bilheteria dos jogos, adiciona milhões aos cofres do Flamengo todos os anos. Devido ao trabalho profissional contínuo, o Flamengo é hoje a marca mais valiosa do futebol brasileiro. Disparado. Ao todo, o rubro-negro tem quase 2 bilhões de reais em patrimônio. Isso é mais que o São Paulo e o Corinthians juntos. Durante um período da minha vida, eu morei alguns anos no Nordeste brasileiro. Pelo menos no meu círculo de amizades, 90% das pessoas eram flamenguistas. E em dia de jogos do Flamengo, sinceramente, em qualquer cidade que eu visitava, a impressão que dava... Isso é verdade, tá, galera? Eu sou baiano, morei muito tempo lá na Bahia. E, cara, a quantidade de flamenguista que tem no Nordeste é uma coisa fora do normal. Flamenguista, vascaíno, corintiano, domina lá. Mas Flamengo é fora do normal. É tipo, a cada 10 habitantes, sei lá, 7 é flamenguista. É tipo assim, o negócio lá é fora do normal mesmo. Era que o número de flamenguistas não era 90%, mas sim 99%.
É impressionante o domínio desse clube nessa região do país. Eu não entendia o porquê dessa predominância, então certa vez eu perguntei a alguns amigos mais informados sobre o assunto. E a resposta que obtive foi que durante décadas, o norte e o nordeste brasileiro tinham acesso somente à Rede Globo do Rio de Janeiro. E nesses canais eram passados os jogos de futebol do Flamengo. Por isso, a quantidade de pessoas que são torcedores do rubro-negro é massacrante comparado com as outras torcidas. Alguém comentou em um dos nossos vídeos sobre o Flamengo ser o segundo time para as pessoas do Norte e Nordeste. Na minha humilde opinião, tirando algumas pessoas das capitais como Recife, Fortaleza, Salvador, o que vivi lá foi que o Flamengo era o primeiro time para eles. Depois sobrava um pouquinho de amor para o resto. Mas esta é a minha opinião. Qual é a sua? Se você mora aí no norte ou nordeste brasileiro e tem um conhecimento diferente ou mais aprofundado, por favor, compartilhe comigo aqui embaixo. Mas de onde vem quase 50 milhões de torcedores? É muita gente. Isso vem dos anos 80, porque foi nos anos 80 que o Flamengo viu uma explosão nos números de torcedores por todo o Brasil. Um tempo inesquecível que marcou para sempre a história desse clube. Foram muitos canecos levantados, jogos inesquecíveis, mas teve um jogo comandado por Zico e Júnior que ficou cravado nos corações rubro-negros. Sabe qual jogo é? A final do Grande Mundial de Clubes de 81. Na terra do sol nascente, o Mengão teria um dos maiores desafios de toda a sua história. O Flamengo iria enfrentar o poderoso clube inglês Liverpool. Os Reds eram tricampeões da Champions League e considerado na época um dos melhores times da Europa, se não for o melhor. Os orgulhosos ingleses viram no Mengão a pretensiosa oportunidade de mais um título supostamente fácil. O desprezo pelo Flamengo era evidente nos olhos daqueles 11 jogadores do Liverpool. Aquela partida estava clara para os ingleses que ia ser vitória muito fácil. Só que os ingleses desprezaram o time errado. Desprezaram o Mengão de Zico, Leandro e o Maestro Júnior. Quando esse trio estava em campo, nenhum time do planeta poderia considerar uma partida como ganha. Esse trio era mágico. E naquela final, esses três iriam mostrar ao mundo quem era o poderoso Flamengo. E com o estádio lotado, nenhuma das 62 mil pessoas presentes poderiam adivinhar o que eles estavam prestes a testemunhar. Quando o árbitro apitou o início do jogo, não era apenas uma partida esportiva que estava começando. Esse era o som de um evento que dividiria a história do Flamengo em duas: o antes e o depois do que estava prestes a acontecer. Subestimar o Mengão seria o pior erro do Liverpool, e isso ficaria claro logo no primeiro tempo do jogo. Uma estratégia ousada e inovadora por parte do Flamengo iria ser colocada em prática naquela final. Zico recuaria um pouco mais em relação à posição que costumava atuar, e isso bagunçou muito a estratégia do Liverpool. E o jogo que acharam que estava ganho começou a se desenhar bem diferente do esperado. Logo aos 13 minutos, Zico encontraria Nunes, que não perdeu tempo. Esse foi o primeiro gol. Era apenas o início de uma dura lição que os gringos iam aprender. Aos 34, foi a vez de Adílio se consagrar. Esse era o segundo gol do Flamengo. Já no finalzinho do primeiro tempo, ainda daria tempo de Nunes finalizar uma surra com o terceiro gol do Flamengo. Os Reds até que tentaram, mas estava escrito nas estrelas que aquele título ninguém tiraria do Flamengo. Os ingleses nada podiam fazer para reverter a situação do jogo. E diante de 62 mil pessoas, o Flamengo era campeão mundial, levantando a bandeira rubro-negra para o Brasil e para o mundo. Pelos próximos 4 anos, esse time ganhou um estadual, 3 taças Guanabaras, uma taça Rio, 3 brasileiros, uma Libertadores e um Mundial. E cada título que o Mengão ganhava, mais torcedores eram adicionados ao seu vasto número de fãs. Os anos iam passando e o Flamengo se estabelecia como uma potência do futebol brasileiro. O Mengão estava impossível. Parecia que nada poderia parar essa máquina de títulos. A não ser, é claro, eles mesmos. Só um detalhe aqui, pra mim, a torcida do Flamengo se tornou gigante por causa do Zico, tá? Porque o que o Zico jogou é fora do normal. É igual o Messi hoje, Cristiano Ronaldo. Então, o time que tem Cristiano Ronaldo e Messi automaticamente ganha uma torcida muito grande. E pra mim, o maior responsável pela grande massa de torcedores do Flamengo é o Zico. Isso na minha opinião.
Em 1990, o Flamengo já era uma das maiores potências do futebol mundial. Os jogos do Mengão pareciam muito mais do que um simples esporte. Eram parte da rotina da vida dos brasileiros. Caravanas de ônibus chegavam nos estádios para prestigiar esses eventos inesquecíveis. O rádio era a segunda casa do Flamengo. Os narradores iam à loucura com o time carioca. Exaltado por uma torcida apaixonada e por uma mídia sinceramente puxa-saco, Kleber Leite, presidente do Flamengo, ficou como os tiktokers de hoje em dia, buscando maneiras de conseguir mais likes e não se importando com as consequências para conseguir aquilo. E para agradar tudo e a todos, Kleber fez um investimento no Flamengo digno de times europeus. Investimentos que vemos somente em times como o Real Madrid ou o Barcelona. Kleber decidiu trazer ao Flamengo o jogador mais badalado do Campeonato Brasileiro de 94, Edmundo, o animal do Palmeiras, e pagou por ele o que seria hoje uma quantia de 60 milhões de reais. Mas se acha que Kleber ficou satisfeito com essa mídia? Não, ele queria mais mídia, ele queria muito mais. Ele queria nada mais, nada menos que o melhor jogador da Copa de 94. O também melhor jogador do mundo daquele ano. O atacante titular do Barcelona. O cara que é considerado por muitos como um dos melhores atacantes de todos os tempos. Ele queria trazer para o Flamengo o baixinho chamado Romário. Foi uma jogada de mestre. O Flamengo agora não estava somente na boca da mídia brasileira, mas sim na boca da mídia do mundo. Kleber Leite arquitetou o ataque perfeito para ganhar todos os campeonatos que disputar. Ele queria se projetar internacionalmente como a melhor equipe das Américas. No papel, o Flamengo era indiscutivelmente o Real Madrid da América do Sul. Agora, no campo, a história foi completamente diferente. O trio perfeito do ataque formado por Edmundo, Romário e Sávio, por si próprio trazia mídia, vendia camisas e enchia estádios por onde quer que o Flamengo passasse. Kleber Leite sabia que isso aconteceria quando contratou as duas estrelas. Afinal, quem não gostaria de ver essa dupla no seu time, não é verdade? E a partida de estreia do trio Maravilha mostrava que os planos de Kleber estavam encaminhados para se tornarem realidade. Em um jogo emocionante e com direito a estádio lotado, ambos Edmundo e Romário marcaram na vitória de 2-1 contra o time do Bragantino. Como se era esperado, o Flamengo estava pronto para levantar todas as taças que disputaram. Pelo menos era isso que os torcedores mais apaixonados pensavam na época. Mas como eu sempre digo, o seu amor pelo seu time, às vezes, te deixa cego. O trio não vingou, nem dentro ou fora do campo. Confusões e o ego das duas estrelas atrapalharam um plano que tinha tudo para dar certo. Embora o Flamengo tentasse esconder os problemas que pipocavam internamente no clube, os resultados falavam alto sobre o que se escondia lá. E quando o seu ego está inchado e os resultados não condizem com a sua fama de jogador bom, o que você faz quando está perdendo um jogo? Você bota a cabeça no lugar, baixa o ego e joga a bola, correto? Bom, isso era o que eu e você faria. Já Edmundo e Romário, olha só. O trio Sávio, Romário e Edmundo foi do estrelato ao fundo do poço em poucos meses. O trio que antes era considerado orgulho para os flamenguistas, virou meme para as outras torcidas que o chamaram de o pior ataque do mundo. Mas este meme era o menor dos problemas que estavam prestes a desencadear no Flamengo. Kleber Leite escondia da torcida algo que mudaria a história campeã do Flamengo, algo que não poderia ser ignorado por nenhum dos seus torcedores, algo que faria o clube mudar de patamar por muitos anos. Então vamos dar uma pausa aqui para que você e eu, nossas bebidas e a bolachinha, pois com certeza o que está por vir é algo muito parecido com o que está acontecendo hoje a um clube conhecido mundialmente. Vai lá que eu te espero. Eu vou pegar minha bolachinha aqui também. Quando você voltar, se você quiser ajudar o nosso canal, deixa o seu like. Não esquece não, se você gostar desse tipo de documentário, considere se inscrever e ativar o seu sininho. Vai lá, se inscreva. Se inscreve aqui também, galera. Se inscreve, deixa o like. Vai ajudar bastante o crescimento deste canal, beleza?
tão aguardada chuva de gols e títulos comandada pelo trio Sávio, Romário e Edmundo não vieram. O que veio foi a realização que um projeto perfeito no papel muitas vezes se mostra abstrato na vida real. Eu particularmente acho o futebol incrível por justamente isso. Nem sempre um time mais rico ganha o campeonato. Um exemplo que ficou para a história mundial, um exemplo... Isso é verdade. Ano passado o Flamengo ganhou nada. Então nem sempre o time mais rico vai ganhar tudo. Fica a dica. que ficou marcado na minha vida foi o campeão inglês de 2015 e 2016. Você não tem nem ideia do que tenha sido aquilo. Eu estava lá. Eu sou torcedor do City desde 2005, ano que eu me mudei para a Inglaterra. E naquele ano de 2016, eu não torci para o meu time. Eu torci para o impossível. Mas eu não estava sozinho. Eu acho que todos os amantes desse esporte abraçou os Foxes como nunca ninguém abraçou um time rival antes. Aquele título tinha um sabor de vitória para os que nunca ganham. Aqueles que começam com todas as possibilidades de falhar ao seu favor. Que história! Um dia eu quero contar essa história que provavelmente nunca mais vai acontecer na Premier League. Mas o que eu quero dizer com isso é que o futebol é uma caixinha de surpresa e nem sempre montar um time teoricamente perfeito vai te trazer gols e muito menos títulos. E o Flamengo de Kleber Leite viu isso. Agora, o que não era surpresa e o que não é surpresa é que se você comprar algo a prazo ou no cartão de crédito, a conta um dia irá chegar e você terá que pagá-la. E a conta chegou para o Flamengo. Ambos, Romário e Edmundo, custaram a bagatela de 10 milhões de dólares aos cofres vazios do Flamengo. Sem falar em salários de quase R$1 milhão por mês por cada um deles. E foi a partir daí que a história meteórica do Flamengo começou a cair como um avião em pane, rápido e com muitos chacoalhos. Ambos, Romário e Edmundo, saem do Flamengo por falta de sintonia, mas deixo a pergunta: será que você teria sintonia com seu emprego sem isso aqui? Será que trabalharia motivado se o seu salário fosse sempre atrasado? O Flamengo já tinha perdido as mãos nos gastos há muito tempo. E uma dívida pequena que possa ser empurrada com a barriga, com certeza não é a melhor coisa para se pagar em dia, correto? Não é correto, mas é assim que os presidentes do Flamengo pensavam. Para falar a verdade, não só do Flamengo. E assim as próximas diretorias iam empurrando as pequenas dívidas do Flamengo, atrasos por transferências, atrasos de pagamento de empresários, atrasos em impostos, atrasos de empréstimos, atrasos em direitos de imagens e, por último, atraso de salários de atletas. Muitas vezes nos perguntamos por que os presidentes de clubes não pagam dívida em dia. Porque, para mim, eles não pagam as dívidas por 3 motivos. Primeiro, porque você pede reforços sem se importar se seu clube pode ou não pagar por eles. Segundo motivo, para continuar no poder, eles precisam te fazer feliz, saciando seus pedidos por jogadores cada vez mais badalados, cada vez mais caros. E o terceiro e último motivo, porque não há consequências se eles quebrarem o seu clube, até porque a culpa também é sua por pedir reforços que seu clube não tem condições de pagar. E assim os presidentes do Flamengo foram saciando os pedidos da torcida, trazendo jogadores cada vez mais caros, mas o preço disto era deixar de pagar dívidas todos os meses. E quando você tem muitas dívidas não pagas, ao longo dos anos elas acumulam juros e chega um ponto que essa bomba estoura. Não adianta trazer Romário, Edmundo, Adriano Imperador, Ronaldinho, Wagner Love, se o seu time não pode pagar por eles. Não adianta trazer grandes nomes e levar o seu time à falência. Adianta isso? Adianta você, torcedor, bater a mão no peito e dizer que aqui é Flamengo, se seu time falir e deixar de existir por falta de dinheiro? O que acontece a um time quando ele pega a fama de caloteiro? Ele não consegue comprar nada a prazo, não consegue convencer nenhum jogador bom para jogar nele. E tem mais, paga centenas de milhões em juros por irresponsabilidade de dirigentes passados. Conhece algum time assim? Se não conhece, dá uma olhada no nosso portfólio de vídeo.
Dá uma olhada nesse Campeonato Brasileiro, está cheio de times assim. E assim o Flamengo estava caminhando a passos largos para um buraco negro que eu já conheço. Um buraco onde se encontra dívidas e, por vezes, corrupção, muita corrupção. E aquele Flamengo brilhante de Zico, Leandro e Júnior já não brilhava mais. Estava apagado por dívidas, polêmicas e má reputação, muito má reputação. E sabe quem mais sofria com isso? Acha que eram os presidentes que passaram pelo Flamengo? É lógico que não. Esses encheram o rabo de dinheiro com salários altíssimos, enquanto presidiam um clube afundando. Quem sofria é você, torcedor rubro-negro. Você era o único que sofria com isso. Isso é uma verdade. Quem mais sofre com as dragas aí dos times é o torcedor. Ou seja, o dirigente faz um monte de merda lá e quem vai sofrer é o torcedor. Porque o clube não vai conseguir ganhar nada, vai ficar sempre brigando para não cair. Um exemplo da atualidade é o Corinthians. São vários presidentes que administram o clube e só vai afundando o clube. Trazendo um jogador muito caro, chega no time, não resolve nada. E acontece o que aconteceu com o Flamengo nessa época aí. Torcedor que vai ao estádio debaixo de chuva, esse sofria. Torcedor que paga parte do seu suado salário e vai ao estádio somente para assistir uma partida do Mengão, esse sofria. Quem sofre com a má gestão do clube é a Dona Maria, o seu José, direto da sua casa, assistindo o seu time favorito desaparecendo na frente dos olhos deles, não por causa do mau futebol, mas por conta da irresponsabilidade dos seus dirigentes. Dona Maria, seu José e você são os únicos que sofrem as consequências nessa falta de respeito pelo Flamengo ou por qualquer time de futebol. Graças às ações dos dirigentes do passado, ou faltas delas, em 2012, o Flamengo alcançou o fim do poço. Ganhou o título que nenhum time gostaria de ganhar. O time de mais endividado do Brasil. Eram 351 milhões de dólares na altura. E com esse título, o time não tinha dinheiro para contratar, para pagar salários, para alugar estádio, para manter as operações do dia a dia. Estava prestes a se tornar mais um dos muitos times de divisões inferiores, endividados até o pescoço e à beira de fecharem as portas. Mas ainda não era a hora de fechar as portas ou cair de divisão. Acho que as orações de quase 50 milhões de torcedores ecoaram como poucas vezes o céu ouviu. Era hora de um milagre acontecer no Rio de Janeiro. Era hora de entrar alguém que realmente se importava com o time do Flamengo. Alguém que faria necessário para trazer esse time de novo à glória que merecia. Nem que isso significasse por anos um jejum de títulos, gols e especialmente contratações. Esse milagre tinha um nome e veio depois de ganhar uma eleição para presidente do Flamengo. O nome do seu milagre, torcedor rubro-negro, era Eduardo Bandeira de Melo, o homem que tirou o seu time, o Flamengo, da lama. O presidente Eduardo era exatamente o que o Flamengo precisava. Na verdade, era o que todos os clubes do Brasil precisavam. Mas só existia um Eduardo Bandeira de Melo. E esse pertencia definitivamente ao Flamengo. Sócio do rubro-negro há 38 anos. Durante a campanha para presidente do Mengão, ele prometeu mudança. E ao contrário dos políticos de Brasília ou de muitos outros presidentes de clubes por aí, Eduardo não falhou com aqueles que confiaram nele. Ele pegou um Flamengo quebrado, sem dinheiro para nada. Então, como todo bom gestor, ele precisava realmente saber o tamanho do rombo. Não dava para confiar nos números que ele tinha acabado de receber da diretoria anterior. Ele precisava das contas do Flamengo auditadas. Então o novo presidente do Flamengo escolheu a Ernest Young para verificar cada entrada, cada saída, cada dívida a serem paga nos próximos anos, tintim por tintim, linha por linha. E ao contrário de todos os outros presidentes dos clubes brasileiros, ele fez o que não traz popularidade para si próprio, mas sim resultados para o Flamengo. Ele parou de contratar e criar dívidas. Ele estava decidido em contrariar os torcedores mais alucinados. Tá ligado aquele que não consegue enxergar a situação financeira do clube? Estes não seriam nem sequer ouvidos pelo presidente. Ele não iria contratar. Era hora de trabalhar somente com aquilo que ele já tem no plantel. E se precisasse de peças de reposição, primeiro ele ia buscar
a base. Se não achasse, fazia uma contratação aqui, outra ali, pequena, mas não contrataria nome badalados nem a pau. Eduardo estava disposto a cair de divisão com o Flamengo se fosse preciso. Essa atitude aqui do Eduardo Bandeira de Melo foi uma atitude muito corajosa, porque, querendo ou não, o clube viveu uma seca de títulos muito grande, vários anos ali brigando para não cair, mas sempre enxugando ali as dívidas, né? Colocando a casa em ordem. E graças a ele o Flamengo chegou no que chegou hoje, né, galera? Então, eu tenho ali um sincero respeito pelo Eduardo Bandeira de Melo, porque ele falou e cumpriu tudo ali, né? Muito importante a passagem do Eduardo Bandeira de Melo pelo Flamengo. Não iriam cometer os mesmos erros que todos os outros presidentes cometeram no passado. O foco dele era somente um, era como um sniper, quitar as dívidas do Flamengo, custe o que custar. Você já chegou a dever dinheiro para muitas pessoas? Se sim, uma pergunta deve ter passado pela sua cabeça, imagino que passou na dele. Devo para Deus e para o mundo. Quem eu pago primeiro? Meu Deus, a resposta correta é sempre a mesma. Pague aquele que pode te lascar mais. Foi exatamente isso que o Eduardo fez. Ele pagou todas as dívidas com o Estado brasileiro. Acha que foi pouco? O valor total do débito era de 40 milhões de reais. Naquela época era muito dinheiro. Agora sim, depois de pagar aquilo, ele podia respirar um pouco e pensar como arrecadar mais para pagar mais contas atrasadas. Ele acordava e dormia pensando em formas de pagar as dívidas. Ah, como eu queria um presidente assim. Mas para qualquer lugar que ele olhasse, tudo estava maximizado. Não tinha mais como criar dinheiro. Se ele aumentasse os ingressos das partidas, o povo deixava de ir aos jogos. Os patrocínios já estavam no seu máximo. Os direitos de imagem do clube já estavam negociados e pagos. Vender mais camisas não estava no controle dele, a não ser, claro, que ele trouxesse jogadores de renome. Mas isso, como eu já falei, estava totalmente fora de cogitação. Então a pergunta que pairava na cabeça dele era sempre o que ele poderia fazer para ajudar o time de quase 50 milhões de torcedores. Bem, a resposta ele encontrou na pergunta que ele próprio fez. O que ele poderia fazer para ajudar o time de quase 50 milhões de torcedores. Imagine que você tem um país inteiro apaixonado por um time que você controla. Eduardo tinha exatamente isso. Afinal, 47 milhões de torcedores rubro-negros é maior que a Argentina inteira ou a Espanha. É muita gente apaixonada. É muita gente disposta de ir além dos seus limites para ajudar o time do coração. E Eduardo, como puta presidente, enxergou isso. Era hora de monetizar o amor dos adeptos do Flamengo. Era hora de separar os meninos dos homens, os simpatizantes dos apaixonados. Era hora de criar o programa sócio-torcedor do Flamengo, começar a pagar as dívidas o mais rápido possível. Eduardo, ao contrário de muitos, usou o cérebro. Ele olhou para os outros clubes e procurou por coisas que funcionam lá para aplicar no dele aqui. A ideia de sócio-torcedor veio de uma dessas análises de concorrência. Ele pegou a ideia do São Paulo, o primeiro clube brasileiro a ter sócio-torcedores. Genial! O que está certo, copia. O que está errado, faz diferente. Mas as coisas não correram tão facilmente como se pensa. Como todo começo de algo que vale a pena, não foi tão fácil. O Flamengo conseguiu apenas 1,4 milhão no programa. Muitos criticaram, porém, ao meu ver, isso foi um sucesso total, porque arrecadar é sempre melhor do que gastar, não é verdade? Porém, muitos presidentes não pensam assim. Aos poucos, o Flamengo foi tornando o programa mais vantajoso aos seus adeptos e o clube começou a arrecadar cada vez mais com esse programa. E alguns anos mais tarde, essa jogada de Messi traz aos cofres do Flamengo quase 100 milhões de reais por ano. Eduardo Bandeira de Melo mostrou ao mundo que se fizermos o nosso dever de casa primeiro, qualquer clube, devendo o que for, alô Corinthians, pode sair do buraco em que está. Qualquer presidente só basta querer ser transparente e realmente trabalhar por o clube, não trabalhar por interesses pessoais deles.
Eduardo foi o presidente do Flamengo por 2 mandatos, de 2013 a 2018. Foram 6 anos pagando dívidas, 6 anos sendo criticados por não trazer nomes de expressão para um time tão grande como o Flamengo. Porém, sem essa receita, sem essa dieta, o clube não estaria na posição que está hoje. O projeto de Eduardo era tão simples que muitos achavam básico demais para ser implementado em clubes grandes. E por não fazer o básico, hoje temos times como o time do Corinthians na situação que está. Assistiu o nosso documentário sobre o Timão? Você acha que o Corinthians é grande demais para seguir um plano simples como o do Flamengo? Será que o time do povo não é um time mais humilde? Será que virou um time soberbo? Sim, o projeto do Eduardo é de fato muito simples. Pagar as contas primeiro, para depois então contratar. E para um time ter sintonia, quando a linguagem do futebol ficar entrosado, precisa isso aqui, ó. Precisa estar com os pagamentos em dia, sem salários em dia. Nem mesmo se você colocar os melhores jogadores do mundo juntos, eles não vão se entrosar. O que acha que acontece quando o time ganha a reputação de bom pagador? Reputação de quem paga em dia. O time ganha vantagens como comprar mais barato a prazo, pois qualquer... E realmente isso é uma vantagem. Hoje o Flamengo tem um patamar financeiro bem elevado e dificilmente um jogador não vai querer vir para o Flamengo, a menos que ele venha para ficar no banco, né, galera? Não ter oportunidade de jogo, ele não quer disputar vaga com outros jogadores de nome que está aqui no Flamengo, só por isso. Mas por questão financeira, o cara já vem sabendo que o salário dele vai pingar todo mês na conta, tranquilo. Não vai ser que nem tempos atrás que a famosa frase do Vampeta: o Flamengo finge que me paga e eu finge que jogo. Então não tem mais isso no Flamengo. As coisas mudou bastante no Flamengo e, cara, excelente. O fornecedor tem a certeza que irá receber pelo que vendeu a prazo. Eu vou te dizer algo. Jogadores hoje preferem jogar por menos pro Flamengo e pro Palmeiras. Eu tenho amigos jogadores e o relato é sempre a mesma coisa. Eles preferem jogar por menos para um clube que sempre paga em dia do que por mais para aquele que não vai receber. Isso está acontecendo hoje em dia com o Flamengo e com o Palmeiras. Eles conseguem melhores jogadores pagando menos, porque pagam em dia, porque pagam suas contas. Só tem vantagem em você pagar suas contas em dia. Só tem vantagem, presidentes. Parem de ferrar com nossos clubes. De 2018 para cá, a história do Flamengo foi uma montanha russa. E como toda boa história, teve altos e baixos. Títulos, teve muitos títulos, mas também teve a morte de 10 garotos, 10 vidas perdidas. Não dava para eu discutir tudo isso em um único vídeo. Na verdade, eu fiz esse vídeo para mostrar aos clubes brasileiros que, assim como o Flamengo, outros clubes também podem se reerguer através do básico, pagando as contas primeiro, não gastando mais o que tem só para fazer a torcida feliz. E se caso você, amante do futebol, quiser me dar a honra de continuar a história do Flamengo a partir de 2018, por favor, escreve aí no comentário a frase "eu quero". Se atingirmos 1000 de "eu quero", podem esperar um super detalhado webdoc. Mas tem um clube que está me preocupando muito, não por eu ser torcedor dele, mas por ele ser uma premonição do que acontecerá com 95% dos times brasileiros, caso não comecem a se organizar financeiramente como o Flamengo fez. E precisa ser feito isso agora. Eu estou preocupado com o Corinthians, com as barbaridades que fizeram com esse clube gigante. E você sabe o que aconteceu? Pode assistir aqui nesse vídeo aqui. No demais, foi ótimo ter você aqui comigo. Eu não sou um expert em futebol, mas eu gosto muito de contar a história. Portanto, considere se inscrever. Muito obrigado por você chegar até aqui no final. Como sempre, vão com Deus, porque eu vou ficar com ele aqui. Muito obrigado. É isso aí, galera. Eu vou deixar o link do canal do rapaz aqui na descrição. Quem quiser conferir esse vídeo e mais vídeos dele, só acessar aqui o link na descrição do vídeo, beleza? Ou na descrição ou no primeiro comentário, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, galera. Foi um vídeo muito legal, muito bacana, bem didático. E peço mais uma vez para que vocês aí deixem um like, se inscrevam aqui no canal, que vai ajudar bastante. Valeu, galera. Fui!